Alô, você? Eu estou aqui diretamente do IFSul Pelotas. Isso não é uma promoção para o IFSul. É que foi o lugar que eu achei aqui para dar uma paradinha e gravar esse vídeo. E eu faço uma pergunta para você: amor ou costume? Pois é, nós poderíamos falar isso sobre vários assuntos, mas nós vamos abordar nesse vídeo a questão do casamento. É claro que o casal ele se acostuma e tem que se acostumar. A palavra de Deus diz: portanto deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. O casamento só funciona mesmo no momento em que há um desligamento emocional de pai e mãe. Por isso deve-se, nem que seja de aluguel, mas morar separado. De preferência nem dentro do pátio. Por quê? Porque tem que haver um desligamento. O cordão umbilical emocional deve ser cortado. E eu pergunto para você, amor ou costume? Qual é a sua situação? Qual é a situação do seu casamento, da sua união? É por amor? Como é que tudo começou? Vamos falar lá do passado. Como é que começou? Eu, por exemplo, no meu caso, eu morava em Caxias do Sul. E aí eu comecei a... Estava em Caxias do Sul trabalhando na empresa Enxuta, aquela máquina de lavar. E de repente eu começo a conversar sobre a hipótese de eu voltar para Pelotas aqui. Eu me formei aqui no IFSul, na verdade na época era a Escola Técnica Federal de Pelotas. Então me formei aqui em Química e nas minhas andanças fui parar na cidade que eu considero que não é boa para Química. Se é que tem alguma boa para Química. E eu fui lá e vendo que não tinha resultado, não ganhava grande coisa, ficava longe dos meus pais, dos meus amigos, até dos irmãos que estavam acostumados na igreja. Eu comecei a conversar com meu pai, comecei a orar sobre a hipótese de eu voltar para Pelotas. E nesse tempo, enquanto esse um ano tudo aconteceu de voltar para Pelotas, eu conheci a minha esposa. Na verdade, meu pai e minha mãe me aproximaram dela. Fizeram um gancho, vamos dizer assim. Vamos usar esse termo, fizeram um gancho. E a gente começou a ter um relacionamento sério. A gente ficou noivo, casou. Agora, qual é a sua história? Eu estou só contando um início, assim, para pensar, para que você reflita. Você está satisfeito com o seu casamento? Qual foi o motivo do seu casamento? Tem muitos que têm um motivo chamado barriga, ou melhor, chamado filho. É um relacionamento que era apenas um namoro, um cá, outro lá. O namoro antigo era aquele namoro que você sabe, né? Não envolvia os finalmente, apenas era... Eu não é do meu tempo, mas no tempo mais antigo, o rapaz e a moça nem sequer saíam juntos. Se saísse, tinha que sair acompanhado. Nem mesmo, no caso dos nossos avós, até na sala o casal não podia falar tudo, né? Eles vinha alguém, até o irmãozinho mais novo, e ficava ali. E aí cada um tinha que criar sua estratégia de relacionamento para conseguir se conhecer um ao outro sem falar coisas que o irmãozinho ficasse sabendo. Então, sabe como que é? Mas não é o meu tempo, eu saía com a minha esposa. E nós nos mantivemos sem intimidade sexual até que a gente casou. Porque nós já éramos virgens e nós quisemos manter isso aí.
Mas nós saímos, nós íamos pro centro, a gente passeava. Então, mas sempre cuidando. Não, nós vamos, o dia que nós casarmos é que nós vamos realmente cumprir o que o casal espera tanto cumprir. Mas eu pergunto assim pra você, tá aí a sua história, não interessa o detalhe, mas você casou realmente por amor? Ou você casou porque você sentiu aquele desejo forte? Olha que aquele desejo forte engana, hein? Eu acho curioso que vamos abordar um pouco mais desse assunto, mas quando bem jovem, adolescente, a gente sempre pensava assim, como cristão e sabendo que nós, com aquele desejo de casar e de fazer sexo depois do casamento, a gente imaginava que o sexo era realmente muito mais abrangente. O sexo era como se fosse um outro mundo, como se fosse algo estupendo, algo extrasensorial. Então a gente tinha uma visão, uma fantasia sexual muito grande. O que era o sexo? Porque você imaginava, na verdade, que um dia você iria fazer depois que você casasse, mas o pessoal do mundo não tem isso, porque como o pessoal do mundo não espera mesmo. Mas eu fico pensando assim, por causa dessa fantasia, você se engana, você cristão se engana. Talvez você diga eu sou cristão, mas já tive experiências antes, até com outras pessoas. Pois é, eu quero essa reflexão do amor ou costume, porque há muitos casais que na verdade caíram. O amor já foi embora há muito tempo e ele apenas está vivendo o momento de costume, se acostumou ali. Se acostumou, as famílias se gostam, certo? Tem os filhos, está no verdadeiro costume, mas não vivendo a vida abundante que o Senhor prometeu. Sabe que a vida abundante, eu sempre digo assim, a vida abundante não é só dinheiro. A vida abundante, o que eu considero que uma pessoa é abundante, é no dinheiro, é no casamento, é com os filhos, com a igreja, todos os projetos. E aí o projeto, eu falo entre casal, o casal tem que viver um projeto, seu próprio casamento é o projeto. Na saúde, se tem outro eu me esqueci, mas seria isso aí. Mas sobretudo com o Senhor. Se todos esses itens estiverem funcionando, mas com o Senhor você não está conectado, você não está vivendo um relacionamento com o Pai, está errado. Você não esqueceu você não esqueceu de um pilar, você esqueceu do fundamento. E isso pode ser o motivo porque o seu casamento, ele não está na escala de amor, e sim apenas acaso, apenas costume. Vive aquele dia a dia. Você não consegue entrar nas escalas, nas profundezas. Você não descobre o coração de sua esposa, nem a esposa descobre o coração do marido. Sabe, eu com 24 anos de casado, eu posso falar de casamento. E eu realmente tinha uma fantasia muito grande com respeito ao casamento, respeito a sexo, respeito a tudo. E hoje eu vejo assim, o Senhor tem nos guiado, nos encaminhado, tem muito que melhorar. Olha, se eu for abrir para você realmente os detalhes do detalhe do detalhe, você veria que tem muito para melhorar. Mas nós estamos indo dia a dia com o Senhor, o amor que vem de Deus, o amor que nos une. A nossa família é um projeto de Deus, os meus filhos estão participando da obra de Deus, bem envolvidos.
Isso me traz uma alegria muito grande, porque eu lembro daquele texto de Jacó. Jacó, que depois foi chamado Israel, ele disse assim: sozinho passei com meu bordão este rio, e eis que agora sou 2 bandos. Eu sou 2 bandos. Eu tenho um filho e uma filha. E até onde o Senhor nos permitir, eles gerarão filhos que gerarão outros e que gerarão outros. E creio em nome de Jesus que eles gerarão filhos espirituais, uma verdadeira multidão. Então gostaria que você refletisse nesse vídeo. Se você não está amando, alguns dizem que estão amando dela, mas estão falando amando de amor mesmo. Se você não está amando a sua esposa, se o relacionamento de vocês não está baseado em amor, verifique. Primeira coisa, verifique o alicerce. Vocês estão em Cristo? Vocês começaram em Cristo? A motivação pode ter sido dinheiro? A motivação pode ter sido apenas atração sexual? A motivação pode ter sido empenho entre as famílias para que vocês ficassem juntos? Uma amizade antiga de criança? Só que hoje, nada disso sustenta se o alicerce não for Cristo. Aí você vai dizer assim para mim: mas Isaías, tem pessoas que não conhecem a palavra, nem casados são, mas vivem juntos há muitos anos. É verdade. Mas aqui nós estamos abordando uma união em Cristo. Porque se a pessoa não tiver o alicerce da sua vida baseado em Cristo, ela não vai ser completamente plena. Vai ficar faltando nada mais, nada menos que o alicerce. E virá vento, tempestade, como a parábola que Jesus contou, e a casa dela vai ruir. Então, eu convido você a refletir, a colocar diante do Senhor. Não viva um casamento pelo costume, mas viva um casamento com integridade. Viva um casamento onde o amor com a sua esposa ou com o seu marido é pleno. Viva a vida abundante que Jesus prometeu, quando ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E abundância em Deus é em todas as partes, porque o Senhor, Ele é pleno, Ele é repleto, Ele não economiza nas bênçãos. Deus te abençoe em nome de Jesus.